Então, Sérgio, hoje, cara, eu queria bater um papo com você aqui. É o seguinte, muitas pessoas, cara, falam pra gente nos programas que a maior dificuldade deles é porque eles não têm rotina de comer na rua, não têm rotina de comer em casa, e às vezes ficam com medo de comer na rua e tá perdendo o processo, tá atrapalhando o processo. Então hoje eu queria falar com você aqui o seguinte: é possível ter resultados com o seu método flexível comendo na rua? Como é que eu faço para comer na rua sem ficar bitolado que se eu tá fazendo alguma coisa errada? Bem, 100% tem como a pessoa perder peso sem pesar os alimentos, sem ficar muito ligado à balança, que pode até comprometer no futuro os resultados dela. Como? Se você perceber, tem muitas pessoas que elas perdem peso simplesmente diminuindo a comida, fazendo melhores escolhas. Você pergunta para ela, você perdeu peso? Você sabia quantas calorias você estava usando? Ah, não tenho nem ideia do que eu estava usando não, mas eu cortei alguns alimentos e comecei a perder peso. Perdi 30, 40, 50 quilos. Então tem como? Tem. E já parte para o lado de como começar a ter uma dieta mais intuitiva. Como que você começa a ter uma dieta mais intuitiva? Nos programas passaram mais de 20 mil pessoas. Tem muitas pessoas, que saíram do programa e começaram a fazer uma dieta mais intuitiva e que se deram muito mal. E tem outras pessoas que se deram super bem com a dieta intuitiva. Então cada pessoa é diferente, é completamente diferente. Então como que você faz para você começar a ter uma dieta mais intuitiva quando você estiver na rua? Você simplesmente passa o dia inteiro na rua. Talvez toma só café da manhã em casa, vai pra rua e compra. Tem que ser o que você vai achar no restaurante. Então, as minhas dicas para você é o seguinte, baseado não no que eu estou falando para você, no que os alunos que tiveram mais sucesso conseguiram. Mais ou menos assim. Então, o mais legal para você começar a saber como você vai comer fora, como você não vai atrapalhar os seus resultados, como você vai ter mais resultados. A minha ideia seria você começar a ter uma noção do que você está comendo. Então a minha dica do app MyFitnessPal foi a revolução para mim. Por quê? Porque ela realmente te ensina. Ou tem outros apps também que fazem a mesma coisa, tipo Fat Secret. Mas o ideal é você saber o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gorduras, que são fibras e quanto vale cada um. Para você realmente saber, que você não está extrapolando nos seus calorias do dia, ou comendo pouca proteína demais, ou comendo carboidrato demais. Então quando você começa a saber a quantidade diária que você está usando um aplicativo, ou fazendo um programa que tem um cardápio pronto para você, fica muito mais fácil, muito mais prático. Na verdade é super prático isso. Por que é prático? Você vai chegar em casa, vai pegar seu prato, é 10 segundos, vai pesar e pronto. É igual falar que é prático perder peso. Super prático porque vai comer menos, treinar mais. É simples. Então mas não é fácil. Então muitas vezes precisar pesar uma comida para as pessoas é exceção de saco. Ela não gosta, tem que pesar a comida, mas quando você vê que é 10 segundos para você pesar, e outra coisa, quando você realmente quer, de verdade, isso vai ser um problema para você. Se você estiver achando um problema pesar um alimento, é uma desculpa. Então, se você está em casa, se você tem uma noção de que a carne que você pesou, o arroz que você pesou, as saladas que os legumes, principalmente, que você colocou, e você tem uma noção boa do que é aquilo ali, vai ficar muito mais fácil quando você sair para a rua para comer. Aqui é o seguinte, que eu vou pegar o meu dia a dia que eu tiver em casa e vou usando a balança e eu vou aprendendo ali a quantidade. Eu vou olhando pro meu prato, eu vou vendo quanto que tá dando. E aí eu vou tendo sempre aquela ideia de como é que fica o meu prato do dia a dia. Quando eu for para um restaurante fora, eu vou me basear mais ou menos por aquilo que eu vi no meu dia a dia lá em casa. O tamanho da porção, o tamanho do prato, como é que ele ficou montado. Que aí eu não preciso ficar preocupado. Não vou ser tão preciso assim na rua, mas eu vou ter uma ideia. É exatamente isso que eu estou falando. Para você ter uma noção de como você vai comer fora, para ser mais intuitiva, você tem que ter uma noção. Como que você vai ter uma noção? É o que acontece com, vamos dizer, 99,9% das pessoas que comem 100% saudável. Ou seja, como 100% saudável, não perca uma grama. Por quê? Porque está comendo demais. Outra vez uma pessoa falou assim, Sérgio, estou fazendo uma dieta cetogênica e estou ganhando peso. Como assim? Estou comendo só gorduras sem carboidrato. Eu falei, me passa o que você está comendo. Eu fui anotar, era mais de 4.000 calorias que a pessoa estava comendo. E ela precisava simplesmente de 2.300 calorias para perder peso. Ou seja,
ela não tinha noção. Então, quando você tem uma noção, e depois eu passei para ela uma noção, e ela começou a melhorar 200%. Ela não gostou da cetogênica, ela não seguiu mais para frente, mas ela teve uma noção de que ela tinha que comer. Então, quando você tem isso baseado na sua mente, o que você precisa, você muda a sua mentalidade. Você começa a ter resultados. Como que você sabe que seu intuitivo deu certo? Se você tem resultados. Se você tem resultados. Uma coisa muito legal de fazer também, muito legal de fazer, é você comer intuitivo na rua e depois você colocar por intuição no MyFitnessPal. Falar, eu acho que tem tipo 200 gramas de carne, você coloca. Acho que tem 180 gramas de arroz, coloca. Intuição. Você vai praticamente pôr a mesma coisa quase sempre. Quando você colocar no MyFitnessPal, no Fat Circle, qualquer que seja, e você começa a ter resultados, você sabe que está certo. Entendi. Então, respondendo essa primeira pergunta aí que a galera, quando começa a fazer o programa, pensa: precisa levar a balança quando estiver no restaurante fora de casa? Você recomenda levar uma balança quando está fora de casa? Então, pra pesar o alimento? Precisa levar a balança para quando estiver na rua. Se você se sentir confortável, se você gosta de levar a balança, ótimo. Parabéns. E se você não tem aquele estigma da pessoa estar te olhando e pensando e estar preocupado que ela vai pensar de você, que você está levando a balança, pronto, leva a balança, pesa. Eu tenho alunos assim. Eu acho ótimo isso. Por quê? Porque ela está pesando ali, tem resultado, tá nem aí. Agora, tem pessoas que não gostam disso, quer dizer, vamos falar que a maioria, né? 90% das pessoas não vão fazer isso. Então não precisa levar a balança. Não precisa. Se você quiser levar e se sente confortável, ótimo. Se você não gosta de levar e nem pensa que vai levar um dia, faz isso. Faz por intuição e tenta ver se não vai atrapalhar nada dos seus resultados. Se você fizer intuitivo colocar no app depois e ter resultados, bom, perfeito. É isso que você precisa. Você leva a sua balança? Bem, nunca levei a balança e sempre tive resultados. Mas é assim, eu era muito noiado com isso no começo, vamos dizer, em 2012, 2013. Assim, eu tinha aquele estigma, né? Vou levar a balança, pô. O que ela vai pensar de mim? Pô, vai ficar... Meus amigos estão me enchendo o maior saco. Falei, não vou levar. Mas com o tempo, você vê que você não precisa da balança. Você começa a ter resultados. Até chega um ponto que você começa a fazer ela completamente intuitiva. Eu quando estava indo para as feitas regionais, que eu fiquei completamente super definido, com muita massa muscular, eu estava fazendo ela completamente intuitiva. Foi quando eu voltei do regionais, que eu comecei a aumentar o peso, que eu voltei para fazer completamente 100% mais FitnessPal, porque eu estava perdendo os resultados. Entendeu? Então eu sou um cara viciado no FitnessPal, Fat Circle, quer que seja, eu gosto, eu faço. Eu viajo, eu cheguei ontem no Brasil aqui, eu comi veio no jantar, no almoço, veio carne de panela, carne de molho, cozida, veio arroz, veio um purê de batata e veio vegetais. Foi simples de colocar ali, pro intuitivo. Aí tinha um pudim, coloquei um pudim também intuitivo. Você comeu pudim no avião? Aí sempre tem que comer, né? Como é que não come? Tava lá pra mim, free. Bom, bacana. E aí eu te chamei aqui pra gente poder bater esse bate-papo sobre comer na rua, e não foi de propósito, porque eu te trouxe para um restaurante aqui que a gente vai comer. A gente estamos trabalhando aqui direto, há uma hora atrás a gente fez o treino do dia, já fizemos a nossa, que é igualzinho trabalho, treinamos, e agora a gente vai comer. Na verdade é uma surpresa, né, teoricamente, você nem sabe o que tem no cardápio, e eu queria que você falasse o que você vai ver no cardápio, o que você vai escolher e por que você vai escolher isso. Show. Então, você vai pegar o cardápio agora, vai dar uma olhada, a gente vai chamar o garçom, pra você poder pedir seu almoço. Cara, eu vou mandar aqui um carpaccio de carne vermelha. Vem um carpaccio, vem azeite com limão, vem rúcula, parmesão. Entrada. E vem um pãozinho ciabatta, o francês. Vou mandar para o francês. Vou começar com carpaccio e vamos ver o que eu vou pedir de principal aqui. Eu acredito que vai ser frango com purê. Eu vou mandar aqui, ó, brócolis, rúcula. A saladinha de rúcula vai ter manga com uvas. Mandei aqui o filé mignon, tem mais ou menos 200 gramas.
e um purê de batata. Quando chegar aqui eu mostro pra vocês. Aqui vai ficar francês com carpaccio. Então beleza, Sérgio, eu entendi aí, cara, tudo que você falou sobre essa questão de intuição, de eu ir aprendendo na minha casa, usando a minha balança, vendo as porções, e quando eu vier pra rua eu ter mais autonomia e mais liberdade para ir estimando ali qualquer quantidade que tá, para poder não ficar refém de ser 100% preciso toda vez e manter o meu estilo de vida, que é o que a gente fala aqui de ser flexível. Mas eu percebo que também muitas pessoas têm uma dúvida do seguinte: beleza, Sérgio, eu fui lá, comi fora de casa e tal. Fiz por intuição, mas isso vai me fazer ganhar peso? Eu vou ganhar peso se eu ficar fazendo por intuição comendo fora de casa? Bem, se você vai ganhar peso, vai depender do seu controle sobre isso. Como é o controle? Se você começar a ganhar peso, se você for pesar uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, se você estiver ganhando peso, aí você tem que controlar o que você está comendo. Como? Comendo um pouco menos. Se você comer e anotar no MyFitnessPal ou seu app preferido, se você pesar e está ganhando peso, tenta comer menos, anota e vê se você vai tendo resultados, perdendo seu peso. Se não tiver resultados, aí sim você tem que partir para uma coisa mais específica, tentar fazer alguma coisa em casa ou praticar mais comendo em casa, pesando, para você fazer a parada mais certa, intuitiva. Eu preciso só escolher um tipo de restaurante? Tudo bem, eu não tenho como comer em casa durante a semana, eu vou só comer na rua. Mas precisa ser só em restaurante dito saudável, só em restaurante de comida natural, porque às vezes perto do trabalho não tem essa opção, ou perto da rotina não tem essa opção. Então precisa ser só em um tipo de restaurante? Não, um exemplo ótimo disso, eu cheguei ontem e fiquei parado no aeroporto de São Paulo e tinha um girafa. Eu olhei os girafas, achei perfeito o cardápio, porque eu vi arroz, vi carne vermelha e vi uns legumes. E pronto, aqui que eu vou. É um tipo de fast food, mas é uma comida que você pode, que cabe no seu cardápio para você fazer. E vamos dizer que é uma comida saudável. Tem arroz, tem vegetais e tem a carne. De uma picanha, uma carne mais boa, deu um prato um pouco mais calórico, mas ficou bem. Tinha carboidrato, proteínas, gorduras e fibras que vêm dos vegetais. Então, se você está na rua, a única coisa que tem é um restaurante que tem fast food, que é o único lugar que tem. Você vai, por exemplo, tem hambúrguer só lá. Você vai deixar de comer? Não, pega um hambúrguer mais simples, um pão, uma carne, uma salada, pronto. Cabe também. Você não vai deixar de comer ou vai pensar que é uma comida ruim para você, que não existe comida ruim. E vai comer o hambúrguer e falar assim, cara, já comeu o hambúrguer, então deixa quieto, eu vou acelerar mesmo. O hambúrguer é errado? Não pensa isso. Porque pode ser correto sim. O importante é você comer, saber a quantidade que você está comendo, mais ou menos, para você não atrapalhar os seus resultados. E esse é o mais importante. Se você come o máximo possível em casa e na rua você tenta achar boas escolhas, mas quando não tiver, você não exagera, você está bem. Assim que eu falo que gosta do processo. Se você não gosta do processo, você não vai ter resultados, mas ao mesmo tempo é você pensar que o processo tem que ser perfeito. E não. Todo mundo tem altos e baixos, todo mundo tem altos e baixos. E se você respeitar isso, você vai continuar tendo resultados, não atrapalha em nada. Muitas pessoas têm hábito, né? Eu não sei se é o seu hábito, não é o meu, de tomar depois do almoço café, pedir uma sobremesa ou café com açúcar. Hoje mesmo, né, você estava fazendo essa pergunta para as pessoas: açúcar engorda? Ou açúcar do cafezinho, ou açúcar da sobremesa? Isso é uma pergunta, na verdade, super interessante. Até que tive esses dias para trás essa pergunta. Me falaram assim, Sérgio, eu estou super bem no meu programa alimentar. Inclusive, eu tirei o cafezinho com chocolate que eu comi depois. Comi um pedacinho de chocolate e um cafezinho com açúcar. Eu parei. Falei para ela assim, ó, pensa bem. Você acha que o cafezinho, um pouquinho de açúcar e chocolate vai te engordar? Imagina se você come só isso no dia. Toma um cafezinho com açúcar, não para você fazer isso. É um exemplo para você entender o que é déficit calórico. Toma um cafezinho com açúcar e um chocolate por dia, só isso. Obviamente você vai perder peso. Então isso é o mais importante. Você está em déficit calórico. Se você toma um cafezinho
com açúcar, chocolate, e cabe no seu dia, nas suas calorias, perfeito, pode tomar, vai ficar mais feliz, vai fazer você gostar do processo e vai continuar perdendo peso. Isso é o mais importante. Beleza, mas a gente almoçou agora e hoje? Vai rolar cafezinho com açúcar? Vou rolar um cafezinho com açúcar e vou ver se tem umas frutinhas também como sobremesa. Eu sempre gosto de comer tipo uvas ou mamão após as refeições, que é um perfeito sobremesa. Beleza, Sérgio, entendi aqui então, cara, tudo que você está explicando. Mas me fala uma coisa aqui. Legal, hoje eu não pude comer na minha casa e fui comer na rua, fiz isso por intuição, tentei chegar o mais próximo do que é na minha rotina. Mas mesmo assim, cara, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Pô, será que eu fiz certo? Será que eu não comia mais? Isso vai estragar meu resultado? Não vai? O que eu devo fazer no dia seguinte? Eu devo comer mais? Eu devo comer menos? Eu devo treinar mais? Eu devo cortar algum tipo de refeição, tirar? Ou eu devo fazer algum jejum? Como é que eu devo fazer? Isso é igual quando você faz o final de semana acelerado. Se você faz um final de semana que você come um pouco mais, aí chega na segunda-feira, o que você quer fazer? Come de menos, faz um jejum louco de 24 horas, quer treinar demais. Isso é um dos motivos que te atrapalha. Por quê? Porque você não gosta de fazer isso. Você não gosta de ficar comendo um pouco demais. Você não gosta de treinar demais porque você comeu um pouco a mais. Então, se você está fazendo intuitivo e você achou que comeu um pouquinho a mais, não faça nada de anormal no próximo dia. Faz o que você está acostumado a fazer. Porque lembra, eu sempre falo que vai importar, vai ser os seus resultados. Se você está tendo resultados, não tem que preocupar. Isso é muito importante, é fundamental. Porque esse é um dos motivos grandes que você pode ter compulsão. Comer pouco demais e treinar muito. Passa 2, 3 dias, você consegue muito bem fazer isso. No quarto dia você não vai conseguir. Você sabe muito bem disso. Então, quanto mais você come e quanto mais você treina na sua naturalidade, você não exagera nem nos treinos, nem na alimentação, você consegue seguir por muito mais tempo. Muito mais tempo. Pode ser até para sempre. Lembre que é altos e baixos. Na sua dieta, no seu treino, no seu peso. Não é de uma vez que desce, vai ficar lá para sempre. O importante é ter resultados e você saber o que você está fazendo corretamente. Esse é o mais importante. Eu entendi tudo que você me falou aqui, mas, por exemplo, eu te convidei hoje pra gente vir almoçar, eu não te disse que restaurante que a gente ia, não falei qual era a cozinha que ele serve, qual era o tipo de comida. Como é que eu posso ter autonomia para, no meu dia a dia, me sentir bem, me sentir tranquilo quando alguém me convidar para almoçar e eu saber que, independente do tipo de restaurante que eu vou chegar lá, eu vou ter uma solução, que eu não vou sair do meu programa, que eu não vou perder de ter resultado. Bem, vamos supor que você chega no restaurante e só tem comida pesada. Você vai chegar lá e vai ter lasanha, pizza, macarronada. Só. Vamos supor que você vai num lugar que só tem isso. O que você não pode ficar sem fazer é sem comer. Ficar sem comer. Ah, não quero nada. Se é pessoa antissocial, o que você faz? Você vai ter que pedir um desses. O que você faz? Pega uma porção pequena. Pequena, bem pequena mesmo. Tipo, aqui ó. Tamanho de salmão. Essa porção e come. Pronto. Vai te atrapalhar? Não vai, eu te garanto. O que seja ali, pode ser bacon, pode ser o que tiver ali, não vai atrapalhar. O que pode te deixar com a mente um pouco louca, confusa, é você comer muito, dar um pouco de retenção e você virar no outro dia. Mas essa é uma sugestão para você. Para não ser antissocial, se você não tiver outra escolha, come uma pequena porção, não vai te atrapalhar em nada, E você, outro dia, o dia que segue, mantém normal o treino, que os resultados não serão prejudicados. Então beleza, eu entendi aqui que você está me ensinando. Então beleza, eu entendi aqui que você está me ensinando. Eu não estou suportando mais. Como é que eu vou fazer para eu ter autonomia, para eu não ficar com esse estresse quando eu estiver comendo na rua, quando eu estiver fora de casa, tá? Claro. Mas e quando eu estou viajando? O que eu faço para não cair naquele ciclo de, poxa, eu vou para viagem, monto a mala, coloco a minha roupa de treino, levo meu whey, levo meu termogênico, faço um plano, falo, pô, mesmo viajando eu quero manter o máximo da minha rotina. E aí 99,9% das pessoas desistem desse processo. Por que isso acontece? Então, quando você está viajando, qual dieta você segue, qual tipo de treino você segue? Não segue. Não tem como você ficar 10 dias, 15 dias
seguindo o seu programa alimentar perfeito, se possível. Por quê? Porque você tem que aproveitar a viagem, você tem que curtir a viagem, você tem que beber, comer um doce, tem que aproveitar a viagem. Para você não perder seus resultados, para você não exagerar e ganhar muito peso no que diz que pode acontecer, a minha sugestão para você é o seguinte: come o mais parecido com o seu cardápio possível do seu dia a dia. O mais parecido possível. Café da manhã, almoço, jantar. E quando você estiver saindo para algum lugar, algum restaurante, ou estiver na praia com o pessoal, ou qualquer lugar que seja, comendo uma comida que não está no seu cardápio, come. É isso que eu tenho que falar para vocês. Tenta. A única coisa que você precisa fazer é tentar comer uma porção menor. Só isso. Você vai aumentar seu peso? Provavelmente vai aumentar seu peso. Mas o legal é que você, quando voltar, tudo vai voltar ao normal. O legal é você não preocupar, não ficar neurado com a viagem, porque mesmo se você neurar, a chance de você sair fora é gigante. É gigante. Então, viajou, vai curtir com a família, com os amigos, com o marido, esposa, divirta-se e não preocupe tanto com o seu programa alimentar. Treine na medida possível, com o melhor possível, aproveite quando você voltar, vida que segue tudo normal, vamos embora, né? Não pode ficar antissocial, isso é um enjoado. Eu preciso ficar comendo de 3 em 3 horas, seja viajando, seja no dia a dia. Não precisa comer de 3 em 3 horas, por quê? Porque o seu objetivo, se for perda de peso, mesmo se for aumento de massa muscular, o que vai importar é o déficit calórico. Tem alguns estudos que mostram que o ideal de proteína é dividir ela em 4 vezes, mas é só o ideal. Não quer dizer que se você comer proteína 2 vezes ou 7 vezes vai ser pior. Você pode distribuir a proteína ou deixar ela mais concentrada. Então você pode comer de 4 em 4 horas, 5 em 5 horas. Se você estiver em déficit calórico, não vai importar. Você não precisa de comer 3 horas. Não precisa. Se você estiver em déficit calórico, você está tranquilo. Não precisa se preocupar com isso. Quando eu tô viajando, fora da rotina, muita coisa diferente, o que você acha de uma estratégia de fazer um jejum? Vale a pena, não vale a pena? Diminuir refeições? Qual é a sua opinião a respeito disso? Bem, então você viajou, acelerou demais no dia e no outro dia quer fazer um jejum para compensar o dia anterior. Pode fazer? Pode. Não tem problema algum. Se você se sentir confortável no outro dia depois, você não exagerar, não ter compulsões localmente, pode. Pode sim. O mais importante é você não ter muita vontade de comer, quando você começa a comer depois do jejum, e principalmente ter compulsões. Isso pode acontecer muito. Então, isso é muito individual. Se você faz o jejum, passa 2, 3 dias, você está super bem, sem compulsões, e comendo normal no dia, acelerando um pouquinho ali, mantém. Não tem problema algum. Pode ser bom para você, pode ser ótimo. Se você é o tipo de pessoa que faz e sente compulsões, eu vou te indicar a não fazer. Mas problema não tem. Pode mandar ver o jejum, pode usar até uma outra estratégia que você faz 2 refeições ou 3 refeições só, de poucas porções, para você comer mais um pouco à noite, quando você for sair, ou que seja de manhã, à noite, numa ocasião especial. Mas o mais importante, galera, é o seguinte: não dá para você exagerar todos os dias se você está pensando em não aumentar muito peso. Porque se você, eu falo que a musculação é muito injusto, e é porque você tem no ano inteiro, você tem 15 dias, sendo cada dia o seu dia do lixo, o seu cheat day, você tem uma chance de ganhar muito peso. Isso acontece demais, muitas pessoas. Para você amenizar isso, seria legal você ganhar talvez 1, 2, 3 quilos no máximo numa viagem. Quando você voltar, fica muito fácil fazer isso, perder esse 1, 2, 3 quilos. Essa é a minha ideia para vocês.